Hermione olhou para o quadrado de papel que segurava com perplexidade. Ela franziu as sobrancelhas enquanto dobrava ao meio e então parou, sentindo-se perdida. Ela não conseguia se lembrar de como dobrar um guindaste de origami. Ela dobrou mais de 1000 deles, grande e pequeno, dia após dia. Ela tinha memórias distintas de dobrá-los, mas de alguma maneira ela não conseguia se lembrar mais de como fazer isso. Ela continuou tentando todas as manhãs depois de ler o jornal, mas de alguma forma ela não conseguia descobrir como fazê-los mais. Ela não conseguia se lembrar da ordem das dobras. Foi uma dobra diagonal primeiro. Talvez ela devesse dobrá-la ao meio e depois de novo. Ela tentou dos dois lados. Ela não conseguia se lembrar. O conhecimento se foi. Ela não tinha nenhum de seus guindastes dobrados anteriormente para examinar a fim de fazer a engenharia reversa do processo. Os elfos sempre os baniam a todos no final do dia. Hermione suspirou para si mesma e colocou o papel de lado. Deve ter se perdido durante a convulsão. Talvez tenha havido danos cerebrais. A memória, o conhecimento, havia desaparecido de onde quer que ela o guardasse, como se nunca tivesse existido. Exceto que ela sabia que sim, ela se lembrava distintamente de ser capaz de dobrá-los. Não importa. Ela nem sabia por que dobrava guindastes. Ela não conseguia se lembrar de quando tinha aprendido. Talvez na escola primária. Ela vestiu a capa e saiu. A propriedade era sombria e lamacenta. O inverno estava dando seus últimos suspiros antes da primavera. As janelas ficavam ocasionalmente tingidas de geada pela manhã, mas os dias esquentavam e choveu forte por vários dias. A chuva estava caindo levemente, então Hermione se aventurou. Ela havia chegado ao ponto de poder atravessar a maioria dos jardins que cercavam a mansão, contanto que não estivesse muito aberto. Espaços abertos que ela ainda não conseguia lidar. Quando ocasionalmente tentava se forçar a passar pelas sebes e entrar nas colinas abertas e onduladas, sentia como se alguém a estivesse dissecando, cortando seus nervos para fora de seu corpo e colocando-os no frio e no vento. Sua mente simplesmente dobraria sobre si mesma e a deixaria sozinha em um estado de terror absoluto. Ela não podia, não conseguia. Ela se perguntou se algum dia seria capaz de lidar com isso. Se ela algum dia se recuperaria da agorafobia, o medo parecia ter se enraizado profundamente, enraizando-se dentro dela e através dela, de seu cérebro e garganta, envolvendo seus pulmões e órgãos como uma videira invasora, esperando para estrangulá-la até a morte. Nos dias em que não chovia, Hermione passava a maior parte do tempo vagando pela propriedade. Ela voltaria para dentro coberta de lama e não teria escolha a não ser arrastá-la para dentro e pelos corredores. As casas bruxas não tinham tradição de manter tapetes ou raspadores de botas quando uma rápida Scourgify bania a maior parte da lama. Hermione murmurava desculpas internas aos elfos domésticos todos os dias. Seus dias haviam caído em uma espécie de monotonia temida. Ela acordou e tomou café da manhã. Ela leu o jornal repetidamente. Ela tinha dobrado origami. Ela almoçou. Quando não estava chovendo do lado de fora, ela foi explorar a propriedade por horas e horas. Se a chuva fosse muito forte, ela apenas saía brevemente e depois se exercitava no quarto até que estivesse prestes a desmaiar. Ela tomou banho. Ela explorou a mansão. Ela jantou. Às vezes Malfoy vinha e fazia legilimência nela. Às vezes ele vinha e fugia com indiferença sobre uma mesa. Ela foi para a cama. Ela acordou e repetiu a rotina, dia após dia. Não havia nada mais novo do que a notícia. Ela nunca falava com ninguém além de Malfoy e Stroud. Saber que o programa de criação era um estratagema não mudava nada. Saber que Voldemort estava morrendo, que ele tinha Horcruxes, não mudava nada. Não para ela. Malfoy ainda estava gastando todo o seu tempo tentando caçar quem quer que tenha destruído o medalhão. Quando ele veio inspecionar suas memórias, ele parecia visivelmente abatido. Ele apenas explorou sua mente brevemente, como se tivesse medo de machucá-la e causar outra convulsão. Hermione começou a suspeitar que Voldemort o crucificava regularmente. Toda vez que Malfoy relatava que ainda não havia pegado o culpado. Ele não estava... Ela percebeu, voltando para a mansão, parecendo pálido de fúria. Ele estava pálido pelo choque físico causado pela tortura. Na verdade, parecia que ele estava sendo torturado diariamente. Os sintomas se mostravam mais distintos cada vez que ela o avistava. Ele parecia visivelmente corroído, como se estivesse à beira de um colapso. Crucio fazia isso com uma pessoa. Quando usado com muita frequência, mesmo que não deixe uma pessoa louca, seus efeitos podem se tornar a longo prazo. Suas mãos tremeram do jeito que Hermione ainda fazia às vezes. Ela se perguntou se ele estava recebendo terapia para a tortura.
se ele teve tempo para. Certamente ele faria. Ele a tratou depois de sua convulsão. Ele provavelmente usaria o mesmo curandeiro. Ele tinha que ter um. Ele provavelmente colocou um curandeiro sob custódia durante a guerra. Ele não era o tipo de pessoa que ficava sentado na sala de espera do St. Mungus. Ela tentou não notar os sintomas. A palidez, os espasmos ocasionais nos dedos, a dilatação das pupilas. Ela se lembrou de que ele estava tentando caçar o último da ordem. Cada vez que ele voltava torturado, era um sinal de que ele havia falhado e que a ordem havia sobrevivido. Mas isso a incomodava, como curandeira. A deterioração. Ela não pôde deixar de notar e roeu inexplicavelmente sua consciência. Ela o ignorou. Voldemort estava morrendo. Voldemort estava morrendo e Malfoy sabia e respondeu subindo na hierarquia e exterminando a ordem. Ela se perguntou por que ele era tão servilmente obediente. Mesmo em face de Tela como a mãe de seus futuros filhos, agora ela sabia por quê. Claro que ele estaria disposto a fazer qualquer coisa para ficar nas boas graças de Voldemort. Ron estava certo. Malfoy provavelmente se considerava o sucessor. Como ele poderia não saber, Walter Reeve? A mão da morte do Lorde das Trevas. Quando Voldemort finalmente desapareceu, quem ousaria contestar que Malfoy era o próximo na fila? Não havia outro comensal da morte que pudesse se comparar. Malfoy claramente pretendia se tornar o próximo Lorde das Trevas e, a menos que Voldemort o matasse antes disso, Hermione esperava que ele o fizesse. Ela se perguntou que tipo de Lorde das Trevas Malfoy seria, o que ele queria mesmo com isso. Hermione ainda não sabia. Talvez ela nunca soubesse. Ela sempre se perguntaria e nunca o entenderia. Ele merece morrer, ela pensou consigo mesma. Ele merecia ser crucificado. O mundo seria um lugar melhor se Draco Malfoy fosse morto ou enlouquecido. Mas o pensamento dele com os olhos vazios em Janus Sticky a incomodava de alguma forma. Observar passivamente o preço que a tortura regular estava cobrando dele a fez se sentir estranhamente culpada. Ela não podia fazer nada a respeito. Lembrou-se friamente enquanto caminhava pelo labirinto de sebes, mesmo que quisesse ajudá-lo. O que ela não fez. Ele era um comensal da morte. Não era como se alguém o tivesse forçado a se tornar um comensal da morte ou assassinar Dumbledore, ou ser o único a matar toda a Ordem da Fênix e uma grande porcentagem da resistência como um todo. Ele merecia todo o sofrimento que veio junto com sua servidão. Ainda mais. Se ela não conseguisse matá-lo, a ironia de ser Voldemort quem lentamente fez o que fez era apropriado e satisfatório de contemplar, majoritariamente. Hermione suspirou e parou de andar, pressionando a palma das mãos contra os olhos, tentando limpar sua mente e parar de pensar. Parecia que ela havia conseguido reter um pouco do coração sangrando, mesmo para monstros depravados. Ela sempre odiou a mera ideia de tortura. Ela se incomodou em testemunhar a de Umbridge. Aparentemente, ela não conseguia nem curtir a de Malfoy. Seu próximo período fértil foi claramente piorado pela poção da fertilidade. À medida que se aproximava, seus seios inchavam vários tamanhos de copa, e sem um sutiã para sustentá-los, eles pendiam e doíam e estavam dolorosamente sensíveis. A parte inferior do abdômen inchou de uma forma que a fez parecer que estava nos primeiros estágios da gravidez. Foi horrível. Hermione se viu repentinamente vividamente confrontada visceralmente com a ideia de gravidez de uma forma que ela havia conseguido ignorar e evitar até então. Ela chorou. Suas roupas não serviam. Ela não conseguia se exercitar. Era muito desconfortável. Ela se sentia extremamente cansada e nervosa. Ela apenas se enrolou em seu quarto e tentou ignorar todas as coisas que seu corpo estava fazendo. Quando a mesa apareceu, ela achou um tanto doloroso inclinar-se sobre ela e sentir seu peso pressionando o peito. Ela engoliu em seco. Seu corpo inteiro parecia excessivamente sensível, especialmente em lugares nos quais ela muito não queria pensar. Quando ouviu a porta se abrir, ela se concentrou intensamente na dor, pressionando os seios com mais força do que o necessário e se forçando a não prestar atenção em mais nada. Por favor, não engravide. Por favor, não engravide. Ela implorou ao corpo. Depois de 5 dias, quando Malfoy apareceu para inspecionar as memórias dela, ele parecia um pouco menos nervoso. Não tão pálido como a morte, menos torturado recentemente. Ela temia que isso significasse que ele havia feito alguma descoberta em sua investigação. Ele examinou suas memórias cuidadosamente, mais completamente do que da vez anterior, mas ainda sem perturbar nenhuma das memórias bloqueadas. Ele assistiu à conversa de Hermione com Ron repetidamente, como se estivesse checando os detalhes. Quando ele se deparou com sua relutante preocupação com seus sintomas de tortura, ele se retirou de sua mente. Está preocupada comigo?
Sangue ruim? Ele disse com um sorriso de escárnio. Tenho que admitir que nunca pensei que veria esse dia. Não tome isso como um elogio. Hermione disse rigidamente. Eu também senti pena de Umbridge quando ele a torturou, mas eu ficaria feliz em dançar em seu túmulo. Sua boca se curvou com diversão. Infelizmente, as cobras a comeram. Hermione se viu sorrindo antes que pudesse se conter. Malfoy deu uma risada latida. Você é uma vadia, disse ele com um leve aceno de cabeça. O sorriso de Hermione desapareceu. Algumas pessoas merecem morrer, disse ela friamente. E aqueles que não o fizeram, você matou de qualquer maneira. Ele revirou os olhos como se ela tivesse apenas criticado suas maneiras. Eu fiz o que fui instruído a fazer, disse ele com um encolher de ombros. Você diz isso a si mesmo para aliviar sua consciência? Ela zombou dele enquanto se sentava na cama. Quando você os amarrou e os deixou apodrecer, você pensou que estava sendo nobre? Ele deu a ela um sorriso fino e ergueu uma sobrancelha. Sua resistência era bastante ilimitada em sua esperança, mesmo depois que Potter morreu na frente deles. Eles eram do tipo que nunca acreditaria em relatos de morte baseados em boatos de comensais da morte. Quantos outros lutadores você acha que teriam tentado escapar se eles não tivessem? Não viu os corpos apodrecendo com os próprios olhos. Certamente você não acredita em encorajar o otimismo suicida? Alguém ainda está lá fora, disse ela. Alguém que você não pegou. Ele sorriu levemente. Não por muito tempo. Hermione sentiu o sangue drenar de seu rosto com tanta força que parecia que sua cabeça havia sido esvaziada. Você já? A voz dela tremeu. Ainda não, mas posso praticamente garantir isso, disse ele com um sorriso cruel. Muito antes de o Lorde das Trevas desaparecer, seu último membro da Ordem estará morto e sua preciosa pequena resistência nunca saberá que eles existiram. Você não sabe disso, Hermione disse ferozmente. Eu sei, disse ele. Sua expressão tornou-se tão dura que ele poderia ter sido esculpido em mármore. Esta é uma história com apenas um final. Se sua ordem quisesse um diferente, eles deveriam ter tomado decisões diferentes. Talvez algumas difíceis e realistas. Eles deveriam ter abandonado suas noções de contos de fadas de que poderiam de alguma forma vencer uma guerra sem nunca sujando as mãos. Eles eram idiotas, quase todos eles. Ele zombou dela. Você tem alguma ideia de como é fácil matar alguém quando você sabe que eles estão esperando apenas para te atordoar? Muito. Tão fácil que eu poderia fazer isso dormindo neste momento. Hermione o encarou, observando a maneira como sua boca se torcia em escárnio e a fúria em seus olhos enquanto falava. Quem você odeia tanto? Ela perguntou. Ela ainda não conseguia entender. Parecia desafiar os limites da magia. Muitas pessoas, disse ele com um encolher de ombros insolente. Então ele sorriu. Muitos deles estão mortos agora. Ele se afastou antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa. Depois de quase um mês, Montague começou a visitar a mansão mais uma vez. Hermione não se incomodou em espioná-lo. Ela concluiu que ele provavelmente não era membro da Resistência ou da Ordem. Se houvesse alguma chance, Voldemort certamente teria enviado Malfoy atrás dele. Quando ela voltou de sua caminhada um dia, ela encontrou meia dúzia de elfos domésticos na varanda da ala norte, colocando uma grande mesa e arrumando grandes quantidades de flores em todos os lugares. Um deles imediatamente desapareceu com um estalo agudo e um momento depois Topsy apareceu e se aproximou de Hermione. A patroa está dando uma festa austera esta noite. A sangue ruim deve ficar fora de vista, disse Topsy. Hermione piscou e olhou ao redor da varanda que parecia mais estar sendo preparada para um banquete de casamento do que uma celebração do equinócio primaveril. Tudo bem, Hermione disse e foi e encontrou uma entrada diferente para a mansão. Ela observou os preparativos das janelas do andar de cima e concluiu que o equinócio era apenas uma desculpa para Astoria dar uma festa. Não havia nada de rituais ou tradições aparentes além da abundância de flores. Quando a noite caiu, a varanda estava linda, iluminada por luzes de fadas enfiadas nos enormes buquês de narcisos e tulipas. Astoria deve ter vindo de outro lugar, teorizou Hermione. A propriedade Malfoy ainda estava fria e mal sugerindo a primavera. Hermione observou os convidados chegarem, comensais da morte cada um deles. Eles foram rígidos e formais um com o outro até que as bebidas começaram a fluir generosamente. Quando todos estavam sentados e a refeição bem encaminhada, Hermione se afastou da janela de onde ela estava observando e agarrou sua capa. Ela deslizou por um corredor silencioso e saiu para os jardins. Ela podia ouvir as vozes da festa sobre as sebes. Se ela pudesse encontrar uma boa posição, ela poderia ser capaz de bisbilhotar. Talvez alguém deixasse escapar informações úteis sobre a Ordem ou a Resistência,
ou os outros substitutos. O profeta diário estava sempre cheio de especulações, mas era difícil saber o que poderia ser verdade. Ela seguiu os caminhos sinuosos do labirinto de Sebes. Seus passos foram silenciosos. Ela não tinha sido avisada para não sair. Tentar escutar o que estava claramente se tornando um jantar de bêbado foi um alívio. Hermione se sentia viva, ao invés de se sentir como uma criatura mecânica morta que passava dia após dia dobrando origami, se exercitando e esperando que uma mesa aparecesse no meio da sala para ser clinicamente fodida e depois partisse mais uma vez para outro ciclo. A varanda ficava do outro lado da cerca viva. Ela podia ouvir as vozes claramente. Ela quase não tem dedos nela, disse uma voz. Não posso mostrar algo assim. Me assusta pra caralho. No começo, eu mal consegui me levantar para pegá-la. Mas agora que ela está na manga, ela tem o par mais incrível de aldrava nela. Definitivamente compensa a falta de dedos. Hermione congelou. Eles estavam falando sobre as outras garotas. Possivelmente Parvati ou Angelina. Ambos perderam quase todos os dedos. Algumas das meninas estavam grávidas. Pelo menos o seu tem os 2 olhos, disse outra voz. O meu é um horror sangrento de se olhar. Eu a pego por trás ou deixo cair algo sobre seu rosto para que eu não tenha que olhar para a porra do buraco em sua cabeça. Tem um remendo que cobre agora, mas ainda. Hannah Abbott. Eles não foram feitos para serem vistos. Interrompeu a voz afiada de Astoria. Houve uma gargalhada bêbada e estridente. Você deveria ver como eu tenho meu treinado, outra voz interrompeu. Tudo o que eu tenho que fazer é estalar meus dedos e ela se inclina. Sua boceta está tão solta que eu prefiro pegá-la na bunda, a menos que seja um dos obrigatórios dias. Deve ter sido uma vagabunda em Hogwarts, mas ela sabe como chupar um pau. Eu a coloco debaixo da mesa todas as manhãs enquanto tomo café da manhã. Hermione sentiu como se alguém a tivesse esfaqueado. O horror que ela sentiu foi fisicamente doloroso. Houve muitas exclamações de admiração. Você tem a sangue ruim, não é, Malfoy? Vê aquele grande artigo do profeta sobre isso. Sim, disse Malfoy com uma voz fria. O diretor a odiava na escola. Provavelmente veio em pedaços, aposto. Não, disse Malfoy. Sua voz estava cortada. O Lorde das Trevas a queria mantida intacta. Saga de sorte, alguém murmurou. Deve ser divertido olhando para o rostinho de sabe-tudo dela enquanto você enfia. Ela chora. Eu sempre imaginei que ela choraria. Eu tinha tantas fantasias na escola de prendê-la em uma mesa e penetrando nela enquanto ela soluçava. A pele de Hermione se arrepiou e ela puxou a capa com mais força. Eu nunca prestei atenção, Malfoy respondeu em um tom entediado. O que o Lorde das Trevas comanda eu irei cumprir, mas não há muito para ela manter meu interesse. Várias vozes resmungaram algo sobre Malfoy, mas a conversa continuou. Os ouvidos de Hermione se animaram. Eles estavam discutindo a morte de Umbridge. Queixando-se das patrulhas na Floresta Proibida e do incômodo que os centauros eram. Parecia que nenhum deles sabia nada sobre as Horcruxes. Foi decepcionante, se não surpreendente. Ela continuou ouvindo. Malfoy estava sendo enviado para a Romênia. Isso era novidade. Havia execuções marcadas lá e Voldemort queria que fossem feitas com cerimônia, uma demonstração de força, no caso de algum dos outros países europeus, interpretar a tentativa de assassinato de Thicknesse como um sinal de fraqueza. O Alto Reeve os faria pessoalmente. Hermione se perguntou se esse era o motivo pelo qual Voldemort havia parado de torturar Malfoy. Ele precisaria estar em ótimas condições para mostrar seu talento para assassinar na Romênia. Houve ciúme murmurado sobre a missão de Malfoy. Os lábios de Hermione se curvaram. Que tipo de criatura repugnante fica com ciúme porque outra pessoa tem que ir matar pessoas? Você vai pro Avada de todos eles? Alguém estava perguntando em um tom pasmo. Essa seria a tradição, disse Malfoy, arrastando-se tão abertamente que Hermione praticamente podia ver o revirar de olhos que certamente o acompanhava. Ela não tinha certeza do que era mais enervante, a casualidade de Malfoy ou o entusiasmo dos outros comensais da morte. A conversa continuou, sem oferecer nada de útil. Em seguida, ouviu-se o som de cadeiras se movendo e pessoas em pé, e Astoria tagarelou sobre as flores na estufa. Hermione desapareceu através das cercas de volta em direção à outra entrada da mansão. Ela não queria ser surpreendida se um dos comensais da morte decidisse explorar as sebes. Ela estava quase de volta para casa quando de repente Imóbulos. O feitiço a atingiu na lateral da cabeça. Ela congelou no lugar quando um Graham Montague entrou pelas portas francesas da mansão. Quem diria que fugir para mijar me daria tanta sorte? Ele parecia estar maravilhado ao se aproximar dela. Com todas as proteções que Malfoy adicionou à sua ala na mansão, eu estava com medo de nunca mais te alcançar.
Ele já te engravidou? Ele lançou um feitiço de detecção de gravidez nela e sorriu quando deu negativo. Nunca pensei que conseguir que Astoria fosse o anfitrião de uma festa de equinócio seria a única coisa que funcionaria, disse ele com uma risada. Ele estava estudando seu rosto, sua expressão era triunfante do jeito que tinha estado na véspera de Ano Novo. Ele soltou sua capa e atirou de seus ombros. Foda-se, você não teve isso da última vez. Seus seios ainda estavam um pouco dilatados pela poção de fertilidade. Ele agarrou seu seio esquerdo e apertou com força enquanto se aproximava, de modo que seus corpos estivessem quase pressionados um contra o outro. Ele enterrou o nariz no cabelo dela, respirando fundo. Ele cheirava azedo de vinho. Bêbado. Você deveria ser meu, sabe? Ele disse, recuando um pouco para olhá-la novamente. Fui eu quem te pegou quando você atacou em Sussex. Quando eu vi você de pé sob um céu cheio de dementadores em chamas, eu queria te foder bem ali naquele campo. Seu aperto em seu seio ficou mais forte enquanto ele falava, seus dedos cavando na carne. Se Hermione pudesse ter se movido, ela estaria ofegando de dor. Foi assim que ganhei minha marca, você sabe, pegando você. Meu serviço excepcional ao Lorde das Trevas. Quando eu te vi em Sussex, eu te reconheci da caverna. Lembre-se de como eu disse que pediria para ficar com você. Fui eu quem lembrou o Lorde das Trevas sobre você para o programa de procriação. Ele disse que você seria minha. Mas então ele mudou de ideia e deu você para Malfoy. Montag assobiou e torceu seu seio com força em sua mão. O maldito Malfoy fica com tudo, mas eu devo a você tanta dor por me esfaquear com aquelas facas envenenadas. Não vou deixá-lo ficar no meu caminho. Venho fantasiando sobre isso há tanto tempo. Até comprei uma penseira, só para que eu pudesse ver você ajoelhado na minha frente, desabotoando minhas calças quantas vezes eu quisesse. Hermione estaria tremendo se pudesse se mover. Ela não sabia do que Montag estava falando, mas reconheceu o som de vingança cruel e obsessiva em seu tom. Ele sorriu para ela e colocou a ponta da varinha na testa dela. Não queremos que o Malfoy venha interromper a nossa diversão agora, queremos? Confundo. A mente de Hermione ficou turva quando o feitiço de imobilização foi removido e ela desabou nos braços dele.